como vai? Seja bem-vindo ao módulo 2, a importância do século XIX na saúde. Vamos ver agora o capítulo da propaganda, publicidade como instrumento de conquista das potências capitalistas. Sensacional. Ele ilustrou bem, apesar do filme ter sido realizado no século XX, ele ilustrava como foi o processo, produtividade da Revolução Industrial, do que foi isso. E o Charlie Chaplin usou esse meio de comunicação, que é o cinema. Nós vamos ver quando chegou o cinema no Brasil, mas foi o caminho ideal que nós encontramos para ilustrar bem como é que foi esse processo. Charlie Chaplin, nesse filme, de forma genial, porque primeiro o cinema mudo. Sem ter o uso do áudio, ele conseguia transmitir muito bem uma ideia. Gênio, o cara é genial. Até hoje eu assisto aí no YouTube os filmes dele, né? Não só o dele, né? Mas você tinha naquele período o Gordo e Magro também. O Gordo e Magro já era o áudio, não era cinema mudo. Mas principalmente pelo fato de ser um cinema mudo, ele conseguiu fazer uma longa-metragem, vendendo uma ideia, passando uma ideia, uma crítica, né? Era uma crítica em relação ao sistema produtivo, à exploração da mão de obra, passava uma ideia. Aliás, um momento interessante, até porque o Charlie Chaplin foi perseguido por um senador chamado MacArthur. Ele era um senador que defendia o sistema americano, o capitalismo, a buscar os comunistas, só achar, identificar na cabeça dele alguns possíveis comunistas, né? E de forma interessante, como de tempos em tempos usam a questão do comunismo. Sempre tem algo por trás dessa questão, ameaça comunista. Meu Deus, vão querer entrar e vão querer transformar isso aqui numa Rússia, numa Venezuela, aquelas coisas que estão sempre vindo à tona. Porém, o MacArthur começou num período chamado macartismo, que era uma perseguição a todas aquelas ameaças supostas como comunistas. E o Charlie Chaplin, ele foi perseguido pelo MacArthur. Ele sofreu ameaças, enfim. Por esse filme então, aí o MacArthur, né, falou, esse cara é um comunista, vamos pegar esse cara, o Charlie Chaplin. E na verdade ele era um gênio. A utilização do cinema nesse período era muito forte. O que é mais interessante, da sétima arte, faz uma comunicação com a alma. Ah, bonito, hein? Estou filosofando hoje. Então quando você escuta uma boa música, você quer relaxar, você quer namorar, você põe uma música lá e você se sente bem, né? Momento motivacional. Mas é importante que são formas de comunicação. O cinema, a sétima arte, foi muito utilizada nesse período. Lembrando que a primeira forma de meio de comunicação foi a imprensa, né? Com Gutenberg lá atrás, etc e tal, com os jornais, e a imprensa começou a fazer os folhetos de propaganda. A segunda onda foi o cinema, começando aí com os irmãos Lumière, nós vamos ver na frente como que foi isso lá na França. E chegamos aqui nesse período do Charlie Chaplin com o cinema mudo, fazendo a sua propaganda com uma crítica em relação a um sistema, ok? Então, para ilustrar aqui, Charlie Chaplin, parabéns. Até hoje o filme dele ele é muito bem adequado. Uma outra forma também sensacional de comunicação são o uso do desenho, das charges, né? E para ilustrar bem o que foi a mudança do processo produtivo no capítulo anterior, essa charge que ilustra bem essa mudança de processo. Essa charge é do Tavis. E ele criou esses personagens, Frank Ernest, né, porque o nome é meio inglês, meio americano. E ele faz uma crítica aqui também pela charge
em relação ao sistema produtivo. Porque quando eu fazia auditoria de qualidade nas empresas, eu sou auditor de qualidade. E muitas vezes quando nós íamos fazer algumas auditorias no chão de fábrica operacional, justamente nesse processo de fabricação, algumas vezes nós estávamos naquele processo terror na fábrica, a auditoria, lá vem os auditores, já vem esses caras chatos assim, é importante ter, porque sem os caras da qualidade, os processos não seriam feitos e auditados para que se chegue material de melhor forma. Justamente na área de saúde tem que ter realmente a auditoria constante, cada um sabe o que tem que fazer realmente, mas esse processo de auditoria seria muito bacana se existisse uma auto-auditoria, autogestão e auditoria, e aí é algo para se pensar, mas momento filosófico, como eu disse. Nesse momento, chegava num processo de chão de fábrica. Estava lá o funcionário, né? O Severino estava lá fazendo aquele seu trabalho lá na fábrica, pondo lá seu material, enfim. A gente chegava para ele e falava: meu amigo, o que você faz aqui na empresa e você sabe me dizer qual é a política da qualidade, o que a empresa faz? Terror, né? Porque primeiro você pega o cara de surpresa. Na auditoria você tem que verificar como é que está o processo de fabricação. Para ver se realmente a pessoa está fazendo conforme os procedimentos. E nesse momento nós parávamos a pessoa: desculpa, dá licença, podemos só te perguntar algumas coisas? E a gente fazia essa pergunta. O que a empresa faz? O que ela fabrica? E por incrível que pareça, essa charge é extremamente adequada. Muitas vezes o sujeito, o profissional que lá estava fazendo o serviço, ele tinha dúvidas de falar o que a empresa fabricava. Só para entender que de onde é a origem que começou isso, o uso dessa charge, vocês podem perceber que ela é de 97, quer dizer, não é tão longe, né? Ele estava fazendo uma crítica ao sistema. Então olhem a comunicação, o cinema, a imprensa, as charges usadas de uma forma pela arte, o que é mais legal, pela arte, pelo humor, enfim. Sensacional como que isso impacta. As pessoas começam a refletir de outra forma, e isso é importante. Levar as pessoas à reflexão, ok? Isso não é ser socialista, comunista, nada. É só fazer uma forma de levar as pessoas a entenderem os seus processos, para o mundo ficar melhor. Uau! Momento motivacional. Momentos de reflexão. Algumas ideias, algumas ímpetos nessa área às vezes. Ok? Vamos lá. A importância da propaganda, publicidade. Nesse momento da história foi muito utilizado o café. E nós vamos ver por que o café também era muito utilizado. O que o café faz? Estimula. Não deixa essa galera dormir. Vamos aí estimular. Eu mesmo aqui daqui a pouco vou parar para tomar meu café, porque preciso ser estimulado a fazer boas aulas. Nesse período, a propaganda, a publicidade, ela literalmente extremamente usada. Nós temos aqui, indico, que é Eric Roberval, o livro da Era dos Impérios, sensacional. Uma forma de você entender o que está acontecendo hoje é ler a história. Mostra muito bem o que foi esse período, a necessidade da indústria, da Revolução Industrial, mostrar a necessidade que os países, as grandes potências, tinham em dominar as outras áreas. Foram sendo criadas áreas de influência. O porquê que veio a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso se vendia de uma propaganda ideológica que tinha um cunho de lutar por zonas em que tivesse matéria-prima, disputa por matéria-prima, conquista de mercados, que é mercado consumidor. Existia uma relação, fontes de energia, né? O carvão, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial entre França e Espanha, era a utilização do carvão, do ferro, por uma área que ficava ali entre as duas áreas, né? Enfim. Uma hora eu vou fazer um curso só sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial. O que você acha? Yes! Você gostou?
me manda um e-mail que nós vamos começar a produzir. Me manda um WhatsApp aí pra gente começar a pensar nisso. Mas o objetivo do uso das propagandas, ela é muito bem ilustrada. Você tem aqui essa comunicação, que até é uma obra-prima. O desenho em si é muito bonito. Aparece lá o símbolo remetendo a ideia da Joana d'Arc, né? Uma santa branquinha, uma santa branquinha, e por trás vindo aí a tropa querendo para afrontar um outro país. Você pode perceber que do outro lado, olha só, essa imagem é sensacional. Uma loira branca mostrando a civilização, e do outro lado eram quem? Os outros continentes, os outros países, as outras civilizações, entre aspas, que não eram civilizadas. E aparece aí, lembra a coisa dos índios, né? Olha só, os índios ali com arco e flecha, e a civilização europeia, o inglês, o modelo imperialista, com a sua beleza de uma poderosa Joana d'Arc, colocando, vendendo, vamos disputar aí a democracia, vamos levar democracia para a África, não é? Pretexto sempre ideológico, vamos civilizar aquela galera que só fica no tambor, aqueles gordinhos que só ficam no tambor. Então, esses caras, eles são produtivos e vamos mostrar para eles como é que o trabalho, como é que as coisas funcionam. E aí vende a religião. Vai vindo tudo isso nesse pacotão. Vai vindo tudo isso nesse pacotão. E, pessoal, é isso. Importante que nesse período o Eric Roberval escreveu esse livro contextualizando a Era dos Impérios. Eu indico para vocês esse livro, independente de você, que você seja da área de comunicação, que você seja da área de saúde, que você seja um historiador, que você seja professor de história, enfim, você como professor de história com certeza já leu isso, né? Se você é estudante de história, se seu professor ainda não recomendou, por favor, leia esse livro. A Era dos Impérios, Eric Roberval. Veja o período desse livro, 1875-1914. Coincidentemente, lembro do modo anterior, o período de 44 anos das grandes revoluções das vacinas, quantas descobertas que foram realizadas naquele período, né? Foram mais de 10 vacinas, né, que a ciência investiu muito. A ciência, que hoje ela é questionada, nesse período se investiu muito em ciência. O homem acreditava na ciência. Graças a Deus que naquele período a ciência, os governantes eram cultos, diferente de alguns casos atuais. Mas naquele período os governantes investiam em ciência. Lógico, tinham um cunho de produtividade, como já foi dito, era uma questão para, vamos lá, trabalhar vacina, esse povo tem que trabalhar, então vamos produzir esses caras. Tinha questões humanistas, lógico que tinha, né? Evidente que tinha. Porém, o Eric Roberval, eu não vou entrar tanto na Primeira Guerra Mundial, nem na Segunda, mas ele ilustra como começou esse processo. E por trás dessas ideologias, vamos lá, lutar contra o menino mau, aquele nazista, era um cara mau. Não estou duvidando, não tenho a menor dúvida. Mas houve todo um contexto de propaganda para a galera toda, vamos lá, lutar contra aquele menino mau. Hitler, e era mesmo, sem dúvida um ditador, não estou dizendo isso. Eu estou colocando que o contexto do uso da comunicação, como se utilizava. Eric Roberval, ele ilustra isso de uma forma muito interessante, que por trás das questões ideológicas, a propaganda, a questão do capitalismo e o socialismo e o nazismo, enfim, aliança feita com os Estados Unidos, Inglaterra, né, a França,
foi lá se aliar com a Rússia, né? Socialista, comunista. Por que isso, né? Porém, é importante dizer que os avanços tecnológicos da segunda revolução industrial, as necessidades das potências capitalistas, ingressaram em uma nova era, chamada Era dos Impérios. A propaganda ideológica, o emprego do poderio bélico, as duas coisas sendo utilizadas, é difícil combater a força. Eles preparavam tudo isso e praticavam políticas de superioridade em diversas regiões. A Europa, os Estados Unidos eram um centro de superioridade, livros, ilustrações. Até pouco tempo, anos 60, eu lembro alguma coisa que a Europa parecia ser enorme, era o centro do mundo. Isso, evidente, era para mostrar uma questão de superioridade em relação aos outros países, às outras sociedades. Então era mostrar, o padrão francês, que lindo, o Belle Époque, que aconteceu aqui no Brasil. Vamos mostrar isso também. Enfim, então, como é que foi usado esse material? Nós vamos ver aí que isso foi usado em todas as regiões. Na África, na Ásia, na Oceania e na América Latina, aqui no Brasil. A ideia era, com a propaganda, com as questões bélicas, com a força, é realmente conquistar essas regiões, porque são regiões de fornecimento de matéria-prima. Na África, fornecimento do algodão, do ouro, do ferro. Então, a conquista por matérias-primas. Essas conquistas, essa busca, e também de mercado de consumo. Afinal de contas, eu tenho que pegar aquela matéria-prima que é baratinha, que eu estou tirando lá, eu tenho que transformar isso num produto acabado, tenho que transformar isso num smartphone. O minério, eu consigo transformar isso depois num produto acabado, onde o meu valor vai triplicar, quadruplicar. E aí onde que gera as grandes fortunas dos europeus nesse sentido. Eric Robeswald, valeu, gostou, tá gostando? Yeah! Vamos seguir em frente? Tá bom? Tá bom.